Todos somos de Deus. Somos filhos e filhas do mesmo Pai. E o Pai, Deus, conhece o coração de cada um, porque Ele formou o coração de cada um de nós. Ele se interessa por cada um de nós. Vivenciando, meus amigos e amigas, este terceiro domingo da Quaresma, contemplamos a centralidade da salvação em Jesus Cristo, o novo templo de Deus. Jesus é o novo Moisés, o novo templo de Deus. E o Senhor nos convida mais de perto. Já estamos no terceiro domingo, para uma grande subida, não voltar atrás. Sermos perseverantes, abraçando o caminho da cruz, a via dolorosa, seguindo os passos e as pegadas do Divino Mestre, o Salvador e o bom pastor que dá a vida. Na constante fidelidade ao Pai, não podemos voltar atrás. É preciso ser perseverantes, persistentes, abraçar a cruz de cada dia e chegarmos à nossa meta, para completar aquilo que falta na paixão de Cristo, de São Paulo. Cristo não se apega à sua vida, mas a doa, como sinal de total entrega e de serviço, de amor ao próximo. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida por seus amigos. Os 10 mandamentos é buscar a Deus. São metas, são balizas, é o GPS que nos deixa na porta da casa do céu, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, um Deus que vem ao nosso encontro, que se inclina, que se encurva, que se apaixona, que desce, caminha conosco para nos libertar do velho homem, da velha criatura e nos revestir de um novo homem, de um povo novo. O Senhor nos liberta da casa da escravidão. Muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos, de pequenas coisas. Não terás outros deuses além de mim. Nós fabricamos pequenos ídolos, pequenos deuses, que nos amarra, nos atrapalha, nos desvia deste abandono, desta entrega para o Deus verdadeiro. Não terás outro Deus além de mim. Não te prostrarás. E não lhe prestarás nenhum culto. Não se desvie do Deus da vida, do Deus de Isaque, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, pais da fé, para prestar cultos vazios, pois eu sou o Senhor teu Deus, o único Senhor teu Deus. Eu uso da misericórdia. O nosso Deus é o Pai das misericórdias, é o Pai das luzes. Por 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
guardar, amar os mandamentos de Deus. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. Não pronunciar o nome de Deus por qualquer coisa. Lembra-te de santificar o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. É o dia de voltar-se para Deus, para a Santíssima Trindade, a melhor comunidade, onde vivemos, nos movemos, existimos no amor. Dia de oração, dia da Eucaristia, dia da palavra, dia da família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Lembre-te de não te escravizar e ser escravo do domingo, dia do Senhor. Mas é o dia de louvar, é o dia de reverenciar, é o dia de adorar o Senhor, a sua palavra, a sua doutrina, o seu reino, a sua vida, a sua promessa. Os 10 mandamentos apresentados na leitura são ao mesmo tempo princípios, metas para uma vivência pacífica e fraterna, não de violência. Como diz o Papa hoje, a religião não é para construir violência, mas é para construir a cultura de paz, de amor a Deus e ao próximo. Uma nova comunidade que vai nascendo em Israel e nas nossas comunidades, nascer novas comunidades missionárias e o fundamento da fidelidade do povo. Nosso Deus é o Deus da aliança. O Deus da aliança é o Deus que libertou da escravidão do Egito. Quanta escravidão! Esta pandemia é uma escravidão que temos que pedir e ter muita fé, um só coração e uma só alma, para pedir ao Senhor que nos liberte deste mal, que tenhamos a cura, a libertação, a vida em abundância. Os mandamentos constituem proposta sólida, uma proposta de libertação. Cristo nos liberta de toda a prisão, de todo o mal, que nos escraviza pelo pecado, pelo ódio, pela vingança, pela cultura de morte, pelo ter, pelo poder, pelo prazer. Nos liberta de toda a idolatria, de toda a escravidão. A lei foi dada por Moisés. Na segunda leitura, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o templo de Deus. E nós somos templos de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos morada de Deus, do Espírito Santo. Deus habita em nós. São Paulo nos afirma: pregamos Cristo crucificado. Pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens, mas para os que são chamados é sabedoria de Deus, sabedoria divina. O fundamento da pregação de São Paulo e da Igreja é Cristo crucificado, é Cristo ressuscitado.
senão somos um povo vazio, frustrado, desesperado, sem motivação e sem rumo. Mas nós pregamos o Cristo crucificado e ressuscitado. Em Cristo a cruz se tornou sabedoria de Deus, sinal de poder e caminho de salvação. Caminhamos, perseveramos, olhos fixos no Senhor, porque a nossa vida é pautada no seguimento de Jesus, abraçando a cruz de cada dia. Mas não parar em si, chegar à meta da paixão, morte, sepultamento, para a ressurreição, para a vida nova. Sepultados em Cristo, novas criaturas. Os sinais esperados pelos judeus e a sabedoria procurada pelos gregos não servem para compreender a força e o poder da vitória da cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Completar em Cristo aquilo que falta na cruz salvadora de São Paulo. O Evangelho, meus irmãos, de hoje, deste terceiro domingo da Quaresma, nós observamos uma decadência que se cometeu na casa de Deus, no templo. O templo, a casa de Deus, virou um comércio, um negócio. Jesus, ao chegar a Jerusalém, constata o desvio de função a que o templo havia sido submetido. O templo, a igreja, a catedral, é casa de oração, é casa de reverência, de adoração, de respeito a Deus, a sua palavra, as pessoas que trazem neste templo o Espírito de Deus. E Jesus se revolta contra o comércio do interior do templo, que exploravam principalmente o povo simples, que exploravam o povo humilde, vendendo pombas, animais, bois, cabritos, etc. Jesus se enfurece, porque no espaço mais sagrado de Israel, o templo não encontrou o que deveria encontrar. O que é que Jesus queria encontrar? Jesus queria encontrar corações fervorosos, corações novos, corações sinceros, corações orantes, corações que louvavam e bendiziam a Deus a serviço dos irmãos, verdadeiros adoradores. Mas encontrou os vendedores, os vendilhões do templo, de bois, ovelhas, pombas, cambistas negociando. O mundo materialista, o mundo consumista. E não é isso que o Deus quer de nós. Quer que sejamos templos vivos, libertos. A variedade de animais, de bois e pombas, quer dizer que nenhuma classe social escapava. Aproximando-se do templo, eram praticamente obrigados a compactuar com o sistema de então, que também é um sistema corrupto.
anti-humano, anticristão, e é um sistema de exploração. Jesus não aceita esta situação de corrupção, de decadência. Por isso a sua atitude foi radical. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, dos negociantes. Jesus nos quer ensinar que ninguém pode ser explorado, marginalizado, excluído, desestabilizado, destruído. Ainda mais quando se usa o nome de Deus ou a casa de Deus. Minha casa é uma casa de oração. É preciso consumir-se de zelo pastoral, apostólico, para que esta casa seja sempre mais uma casa de paz, de acolhida, de perdão, de amor, onde se vive a prática das bem-aventuranças e dos mandamentos, principalmente nós, padres, diáconos e lideranças, todos os cristãos. Como Moisés, quando desceu o monte Sinai com as tábuas da lei, o seu rosto brilhava, reluzia, transparente. Que nós sejamos transparentes do divino. É isso que o Pai do Céu quer. Cristãos alegres, felizes, libertos, comprometidos, bem-aventurados, que percorrem os passos do Senhor. Disse Jesus: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu Pai um comércio, mas uma casa de oração. E consumir-se de zelo pelo templo, pela casa de Deus. Eu e a minha casa, eu e a minha família, honrar pai e mãe, o respeito na família, acolher as pessoas, respeitar os idosos, os doentes, e fazer com que a nossa casa se torne a igreja doméstica, a casa de Deus, uma casa de paz e de amor e de oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com essa atitude e discussão com os judeus, Jesus mostra que o verdadeiro templo, dali em diante, é Jesus mesmo. Jesus é o templo. Lembre-se que o Pai diz: este é meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Ele é o templo, é o trono da graça, é o trono da misericórdia, é o trono do amor. Vinde a mim, vós que estáis cansados, feridos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou este manancial da graça, uma torrente de graças. Dali em diante, Ele mesmo é também, e cada pessoa humana, cada um de nós, merece a dignidade de filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Todo respeito e veneração, como templo e morada do Espírito. O Espírito Santo habita em mim e em você, em todos nós. Somos templos do Espírito, morada, casa de Deus. Como cristãos hoje, meus irmãos, somos chamados a olhar a exemplo daquela comunidade em busca do devido equilíbrio em nossa casa,
equilíbrio em nossas pastorais, equilíbrio em nossos movimentos, equilíbrio em nossas comunidades, entre a liturgia sagrada e a vida, celebrando a fé e a vida, de modo que reine o amor, a justiça e a paz se abracem entre os irmãos e as irmãs, e seja revelado o corpo do ressuscitado e o rosto do Pai. Assim estamos sendo muito felizes, meus queridos irmãos. E coragem, ânimo, que tenhamos uma semana muito abençoada, fortalecidos, fortificados sobre a rocha firme, a palavra do Senhor, na nossa subida para o caminho de Jerusalém. O Senhor está conosco. A quem temerei? Ele é a minha rocha firme. Ele é o meu Senhor da história e da fé. Que a Mãe de Jesus, a Mãe dolorosa, haja coração de mãe, que acompanhe os passos de seu divino Filho, como tantas mães acompanham o passo desta pandemia, e tantos filhos acompanham. Que ela nos ajude a perseverar e a persistir, fortalecidos, lavados, redimidos no sangue do Divino Cordeiro, com o seu olhar de misericórdia, de saúde e de bênção e de paz. Amém.